A gente conversa com Marcelo Tokarski, ele é CEO da Nexus, direto dos nossos estúdios de São Paulo. Marcelo, agradeço a sua presença aqui no Bastidores CNN. Como a gente pode olhar para essa escolha de Ronaldo Caiado? De que maneira Ronaldo Caiado se mostra nessa campanha e pela sua leitura de cenário? Quem tem que ficar mais preocupado com Ronaldo Caiado? Flávio Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva? Bom, boa tarde, Tainá. Uribe, é um prazer estar aqui falando com os espectadores da CNN. Eu acho que, independentemente de ser Caiado ou Leite, né, qualquer candidato do que se convencionou chamar de terceira via teria muita dificuldade, tem muita dificuldade, né, no cenário de hoje. Quando a gente olha para os números aí que vocês mostraram, né, já no primeiro turno, Lula e Flávio Bolsonaro, eles puxam quase 80% dos votos dos eleitores brasileiros. Quando a gente vai para o segundo turno, 46 a 46, significa que 92% dos eleitores decidem por votar num nome ou no outro. E isso deixa muito pouco espaço para essa chamada terceira via crescer. Claro que agora a definição do dia, né, de Ronaldo Caiado ser o candidato do PSD, ele vai começar a colocar o bloco na rua, como a gente chama, né? Enfim, vai fazer sua campanha. E eu estou um tanto quanto curioso para saber qual vai ser a postura do Caiado enquanto candidato, né? Porque ele é um nome muito mais associado ao campo da direita, ocupada hoje por Flávio Bolsonaro, do que ao campo da esquerda, ocupado hoje por Luiz Inácio Lula da Silva, né? É um governador muito bem aprovado, mas num estado de população pequena, se a gente pensar no total do eleitorado, e que tem como sua principal bandeira, né, pelo menos publicamente, na mídia, a questão da segurança pública, que é uma bandeira muito associada à direita e que traz dificuldades para a esquerda, normalmente, nas eleições. Agora, é muito difícil imaginar que Ronaldo Caiado consiga crescer tirando votos de Lula, né? Faz mais sentido do ponto de vista de comportamento eleitoral do eleitor, ele eventualmente conseguir tirar votos de Flávio Bolsonaro. Agora, pelo que ele próprio tem dito, ele vai fazer uma campanha mais agressiva contra Lula, né? Enfim, mais alinhada ao que pensa, por exemplo, Flávio Bolsonaro. Então, vai ser interessante a gente ver como é que vai ser a reação do eleitorado. Hoje, Caiado larga com uma dificuldade muito grande. Ele tem 4% das intenções de voto. Como vocês falaram, uma rejeição no total do eleitorado que parece ser menor que a rejeição de Lula e de Flávio. Lula é rejeitado por 49% dos eleitores, segundo dados da Nexus. O Flávio é rejeitado por 48%. A rejeição do Caiado fica em torno de 30 e poucos por cento. Mas a gente tem que observar que ele tem um desconhecimento muito grande. Se a gente pegar só a fatia do eleitorado que conhece Ronaldo Caiado, a sua rejeição vai para o patamar aí de 50%, mais ou menos meio a meio, como é a rejeição aos dois líderes. Então a gente está numa eleição, como a eleição de 2022, muito polarizada e que hoje, lógico, a gente está a 6 meses da eleição, vai ter uma campanha, vai ter horário eleitoral, mas hoje um cenário muito difícil de alguém conseguir romper essa polarização muito forte já nessa largada. E para completar, Uribe, você falou dessa transferência de votos, né, do Bolsonaro pai, do Jair Bolsonaro, para o seu filho Flávio. Eu chamo de transfusão de votos. Foi uma coisa quase imediata, né? Enfim, de dezembro para cá, o Flávio cresceu e tem hoje uma votação muito expressiva, como você disse, a ponto de pontuar numericamente igual ao presidente da República, que é candidato à sua reeleição. Agora, então, pelo que você está avaliando, Marcelo, esse argumento que eu trazia agora há pouco no bastidor do Gilberto Kassab, que foi levado ao Eduardo Leite, faz sentido. De que Caiado foi escolhido não somente, mas também porque ele tem mais condições de agregar o voto à direita. E um candidato muito ao centro, muito fora da polarização, não teria condições de pegar nenhum lado, nenhum outro. Ficaria ali no limbo, né? Embora... Vale lembrar que a ideia do PSD inicialmente era fugir da polarização, vai ficar com um candidato mais alinhado à direita. Diante disso, eu já aproveito para pedir a sua avaliação, não só para o argumento do Gilberto Kassab, mas para 2 argumentos também desses 2 adversários. No Palácio do Planalto, o presidente Lula acredita que não é necessário, nesse momento, focar esforços
no Ronaldo Caiado. Eles estão praticamente ignorando a presença do Ronaldo Caiado. Queria entender se essa é uma boa estratégia, focar somente em Flávio. Do outro lado, Flávio Bolsonaro sai com um discurso mais otimista para aplacar, talvez, né, essa candidatura, dizendo, olha, não, eles têm que ter candidato mesmo, isso vai acabar me ajudando lá na frente, talvez pensando, eventualmente, num segundo turno. Faz sentido para você tudo que a gente tem ouvido, Marcelo? Tainá, faz. Quando a gente compara, né, o potencial de voto e rejeição de Caiado e de Eduardo Leite, a pesquisa foi registrada na terça-feira da semana passada, portanto, a gente incluiu um cenário ainda com o governador do Rio Grande do Sul, a gente percebe que a rejeição ao Eduardo Leite é até um pouco maior do que a rejeição ao Caiado. E se você for observar, o único cenário de primeiro turno onde o presidente Lula empata com Flávio Bolsonaro, ambos com 39%, é o cenário onde o nome do Eduardo Leite era testado, né, como o candidato do PSD. E por que isso acontece? Porque tem uma parcela do eleitorado que identifica, pequena, mas que identifica o Eduardo Leite como um candidato um pouco mais moderado. Então, uma parcela dos eleitores que hoje votariam em Lula acabariam, né, migrando, mas poucos, estamos falando aí de 3%, 4%, poderiam migrar para o Eduardo Leite, porque, enfim, era uma figura nova com uma direita um pouco mais moderada na visão desse eleitor. Quando a gente tira o Eduardo Leite e coloca o Caiado, que é um candidato mais à direita nesse espectro, nos seus posicionamentos, nas suas falas, a gente vê que o Lula consegue 3 pontos a mais que o Flávio Bolsonaro. Então, acho que, por um lado, faz um certo sentido. Agora, é uma missão bastante difícil, né, para o Caiado nesse momento. E você me pergunta sobre a estratégia eleitoral, tanto de Lula quanto de Flávio. É claro que nesse primeiro momento, a tendência é que eles ignorem não o Caiado, mas os demais candidatos, porque ninguém pontua, ninguém chega nem a 5% dos votos, 6% dos votos. Enquanto tiver um candidato que não chega a 2 dígitos, as campanhas obviamente vão monitorá-los, mas não vão dedicar atenção. Por enquanto, o Flávio tem meio que jogado parado, né? Tem falado, tem dado entrevistas, tem aparecido em eventos, mas não tem recebido artilharia pesada do outro lado, do lado da campanha do presidente Lula. Isso, a gente sabe que em algum momento isso tende a acontecer, né? O Flávio hoje está, quando pode, batendo, né, na candidatura de Lula, claro, ele é o antagonista do atual presidente, mas ele ainda não tem levado, né, os tiros no caminho contrário. E a gente vai precisar observar como o eleitor vai se comportar a partir daí. Porque tem um dado curioso que a gente mediu aqui na Nexus, que é a rejeição cruzada entre os dois candidatos. E se você for olhar, a gente tem 41% dos eleitores que dizem, olha, eu aceito votar no Flávio Bolsonaro, mas eu não voto no Lula de jeito nenhum. Eu tenho quase o mesmo número, 40%, que dizem o contrário. Eu aceito votar no Lula, mas eu não voto no Flávio Bolsonaro de jeito nenhum. E a gente tem 7% só dos eleitores que rejeitam os dois. Então, aquele discurso de que, olha, o brasileiro quer uma outra coisa, um outro candidato, uma parcela pode até querer, mas na visão do eleitor, esse outro candidato, essa terceira via propriamente dita, ainda não apareceu, tanto que os eleitores estão migrando, como fizeram em 22 com Lula e Jair Bolsonaro, estão fazendo hoje com Lula e Flávio Bolsonaro. E é muito difícil a gente pensar hoje no rompimento dessa polarização. Claro, uma campanha tem acontecimentos imprevisíveis, podem, né, surgir fatos novos, a gente vai ter que acompanhar. Mas no cenário de hoje é muito improvável um crescimento muito acentuado. Claro que para o Flávio talvez seja mais vantajoso, porque, em tese, o eleitor do Caiado é um eleitor mais atrelado ao perfil, né, dos eleitores de Flávio Bolsonaro. Eu costumo dizer que nunca são todos os eleitores. Os eleitores do Caiado, que votarem eventualmente dele no primeiro turno, não vão se reunir entre o primeiro e o segundo turno, todo mundo, e combinar, gente, vamos votar em fulano ou em Beltrano. Obviamente que isso não acontece. E quando a gente olha para a própria pesquisa da Nexus, a gente tem uma parcela dos eleitores, pouco mais de 20% dos eleitores de Caiado, que optam por Lula no segundo turno. Provavelmente são eleitores mais à direita, mas que rejeitam o bolsonarismo. Está muito cedo para dizer, mas eu acho que no cenário de hoje a eleição está muito encaminhada para um possível segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.
E certeza de voto, né? Se a gente pegar os percentuais daqueles eleitores que dizem vou votar, já escolhi, não vou mudar em Lula e Flávio, é um percentual muito grande. Eu vou chamar o Matheus Teixeira para participar da nossa entrevista. Boa tarde, Marcelo. Obrigado pela disponibilidade. Além dos números eleitorais em si, tem um recorte muito interessante da pesquisa que diz respeito a bolsonaristas convictos, lulistas convictos. São 27% dos bolsonaristas convictos, 21% dos lulistas convictos, 8% Bolsonaro como alternativa e 5% Lula como alternativa. E os números dão a entender que o Flávio tem uma vantagem, a família Bolsonaro tem uma vantagem. Queria entender desses dados como fizeram para identificar exatamente o que seria um lulista convicto ou um bolsonarista convicto, o que esses números apontam em relação à cristalização da polarização no Brasil. Matheus, numa eleição que desde 2022 já foi muito polarizada e pelos números, né, é muito óbvio que ela segue bastante polarizada, a gente aqui na Nexus achou importante medir qual é o grau dessa polarização de fato, né? E aí a gente fez duas perguntas para o eleitor. Né? Uma nota de 0 a 10, em que 0 é discorda totalmente, 5 é o meio termo, não concorda nem discorda, e 10 é concorda totalmente. E a gente perguntou para cada entrevistado se a pessoa era anti-Lula ou anti-PT, e ele dizia se concordava ou não com aquilo, e a mesma coisa para ser anti-Bolsonaro ou anti algum candidato indicado pelo Bolsonaro. E aí esses números que você falou, eles podem dar a entender que, bom, a gente tem um pouco mais de anti-Lula do que de anti-Bolsonaro, isso favoreceria o Flávio. Mas eu chamo a atenção para um grupo que, na minha visão, vai ser decisivo nessa eleição de outubro, que é o grupo do que a gente chamou aqui na Nexus de não polarizados. São 23% dos eleitores que nem rejeitam o bolsonarismo, nem rejeitam o lulismo, também não morrem de amores nem por um nem por outro, mas que aceitam votar, que vão fazer a sua escolha e votar naqueles que eles consideram o melhor candidato, seja no primeiro, seja no segundo turno. E aí é que está a diferença. Nesse público, nesse cluster de eleitores, o Lula é mais votado que o Flávio Bolsonaro, tanto no primeiro quanto no segundo turno. O que nos leva a crer que hoje, nessa turma que a gente chama aqui de não polarizado, né? Enfim, que não está muito nessa briga da polarização, de nós contra eles, esse eleitor hoje, desse grupo dos 23% do eleitorado, tem uma rejeição um pouco maior ao bolsonarismo, principalmente ao Jair Bolsonaro, e por conta disso, hoje estão escolhendo o Lula. E a gente vai ter que observar muito ao longo da campanha, a gente vai fazer isso nas nossas pesquisas, que vão ser divulgadas daqui para frente, para acompanhar o comportamento dessa turma, porque eu acho que esses 23% de não polarizados, eles serão o fiel da balança ali no resultado que a gente vai ter nas urnas em outubro. A gente tem visto uma rejeição muito grande à gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. As pesquisas mostram que ela vem crescendo, inclusive. Isso ajuda a explicar o desempenho de Lula, que poderia ser melhor e tem sido não tão bom como o Palácio do Planalto espera, ou seja, a avaliação negativa do governo tem feito com que o eleitorado não vote novamente em Lula? Uribe, a taxa de aprovação, de desaprovação, né, que é a escala binária ali, porque a gente faz a avaliação, que é o ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, e a gente faz a escala binária, que é a que mais se aproxima do potencial eleitoral de um candidato. Lula tem hoje, na pesquisa Nexus BTG, uma aprovação de 45% e uma desaprovação de 51%. E tem outros 4% que não sabem avaliar o seu governo, estão em dúvida de emitir uma opinião, né? Quando a gente cruza isso com o total de votos que o candidato tem, o Lula no segundo turno chega a ter 46% dos votos, ou seja, ele tem 1% ali que não aprova seu governo, pelo menos, mas ainda assim vota nele. E ele tem 48% de rejeição com 51% de desaprovação. Portanto, a gente tem no mínimo 3% do eleitorado que está descontente com o governo, mas que não rejeita votar em Lula. O que tende a acontecer, e isso acontece historicamente nas eleições, né? Não é nessa, foi na última com Jair Bolsonaro, em todas as outras eleições. O incumbente, né, o candidato que está sentado na cadeira, ele tende a crescer a sua aprovação ao longo da campanha, né? E por que isso acontece? É aquele momento em que o candidato tem muita exposição de mídia, tem o horário eleitoral para ele mostrar o que foi feito ao longo desses 3 anos e meio, né? E o Lula, na visão da campanha dele, claro, né? Enfim, eu não vou aqui fazer julgamento, mas ele tem
uma série de coisas para mostrar. Desemprego baixo, inflação, até aqui, né? Vamos ver os impactos aí da guerra, mas uma inflação controlada, a isenção do imposto de renda, uma série de medidas para beneficiar as classes mais baixas, como luz para todos, gás para todos, etc. E isso pode ter um efeito nesse eleitorado. Tem um dado que me chama a atenção na nossa pesquisa, que é quando a gente pergunta para o eleitor se ele ficou sabendo da redução do imposto de renda, da isenção, né, para quem ganha até R$5.000 e da redução para quem ganha entre R$5.000 e R$7.350. Essa era uma grande aposta eleitoral do governo e até aqui ela não vinha mexendo muito o ponteiro das pesquisas da avaliação de governo. A gente tem que, no total do eleitorado, 13% disseram, olha, eu fiquei sabendo e eu já percebi que a minha remuneração melhorou, meu salário aumentou, né? E nesse grupo, o Lula é bem mais votado que o Flávio Bolsonaro. Se o Lula conseguir chegar, se a campanha do Lula conseguir fazer com que mais pessoas percebam essa mudança e, portanto, percebam essa mudança na vida financeira delas, ele pode, né, ter um crescimento nas intenções de voto. Aqui, claro, é uma hipótese, a gente precisa medir para saber se isso vai acontecer. O fato é, de um lado, a gente tem uma avaliação ainda difícil, mas uma campanha se avizinhando, muito polarizada e que a tendência é que parte do eleitorado recalibre um pouco, né? Enfim, se o eleitor vai votar no Lula, em algum momento ele vai passar a dizer que vai deixar de dizer que desaprova o seu governo, mesmo que ele esteja insatisfeito. É isso que tende a acontecer e é isso que costuma acontecer nas eleições. O que a gente vai precisar ver é qual vai ser a elasticidade dessa medida. Boas notícias, então, para o Palácio do Planalto. O presidente Lula que anda irritado, segundo o seu entorno, porque as entregas não estão refletindo em melhora na popularidade do governo. Obrigada pelas suas avaliações. Esse foi Marcelo Tokarski, CEO da Nexo. Até uma próxima, Marcelo. Um bom trabalho. Obrigado, bom trabalho para vocês.